Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e neste vídeo eu pretendo ler e, vamos dizer, explicar um poema que eu escrevi, ou melhor, dois poemas que eu escrevi. Mas acho que tem um só que merece uma, não vou dizer exatamente uma explicação, né? Mas talvez uma justificativa. Ou não sei, talvez simplesmente seja a minha vaidade que quer falar um pouco desse poema, porque eu fiquei muito contente de tê-lo escrito. Acho que é isso, basicamente é isso. Na verdade, é um exercício de vaidade, nada mais do que isso. Né? Além do que eu achei tão linda essa luz, essa escuridão, eu de preto, parece aquelas coisas meio de mímica. Tá tão bonito que eu falei, cara, tá no clima perfeito para se ler um poema. Então, acho que eu vou começar lendo o primeiro, que não demanda maiores explicações, tá? E depois eu leio o segundo. São poemas curtos, todos dois se chamam noturnos, então você tem o Noturnos um e depois o Noturnos 2. Né? Então, Noturnos um. Dói-me o corpo sob a alma quieta. Imóvel e insone, revisito-me. Geme o assoalho, lamenta-se o madeirame da casa vazia repleta de lembranças. Sou eus, sim, sou muitos muitos ous. Da vida ensaio, assim a fiz, até que do cansaço brota a paz. De olhos fechados, sou todo ouvido e sonho. Eu acho muito bonitinho. Tem uns jogos de palavras aqui e umas brincadeiras também, né? Quer dizer, assim, na verdade, o assoalho, a casa vazia é o meu próprio corpo, né? O meu próprio corpo repleto de lembranças, né? Que são esses muitos eus, né? Esses muitos ous, né? Que eu fui, né? E que na verdade são um só, que sou eu, né? Que aí meu primo até falou, cara, tem um erro aí. Você escreveu muitos ous, não é muitos eus? Não, 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 é ous mesmo. Aí eu contei para ele, né, que eu faço, tem um jogo de palavras muito antigo que eu faço, e quem lê conhece, né, e que eu já fiz vários textos sobre isso, quer dizer, alguns poemas, inclusive, que eu digo que eu não escrevo eu, mas eu escrevo e barra ou, né? E eu acho isso muito interessante, que é basicamente o conceito binário que rege a vida, né? Vida é puramente positiva. Ou você tem a continuidade, ou você tem a descontinuidade. Mas as duas alternativas, o e ou o ou, são positivas. Algo sempre está acontecendo. Né? E é isso que a vida é, um e ou permanente. Né? Então, e ou é o que eu sou. Né? E que todos nós somos. Nós somos e ous. Né? E não eu. Ah, eu não é nada, eu é uma fantasia. Eu é aquilo que diz assim, é uma fantasia narcísica, egóica, como alguns gostam de dizer, nem sei se a palavra realmente está sancionada pelo dicionário, né? Então é isso, quer dizer, assim, nós somos muitos eus, sabe? E eu acho que a gente briga muito, a gente se esconde muito ao longo da vida, até que chega nessa minha idade, que é uma idade que eu digo, olha, não tem mais para frente, tem para dentro, sabe? Porque eu, de certo modo, o que eu tinha que ser, o que eu tinha de fazer, o que eu tinha que vencer ou e o que eu tinha de perder, tudo isso já aconteceu. Então, de certo modo, eu agora estou em paz, né? Sabe, em paz comigo e posso então me recompor, sabe? Me reencontrar, né? Ou me finalizar, eu diria, né? Melhor. Né? Por isso, da vida, ensaio. E aí tem uma brincadeira com
ensaio e saio, né? Estou saindo também. E assim a fiz, até que no começo botava. Sou todo ouvido aqui em esquecimento, com L, né? Ouvido e sonho. Aí eu quis brincar um pouco, né? Claro, óbvio, né? Com a ideia de sonoridade, de ouvido, de ouvir, né? Enfim, esse poeminha me agradou muito, que eu escrevi exatamente, eu estava na cama. É comum as pessoas da minha idade, né? Aos 68 anos, terem uma certa dificuldade para dormir, né? Ah, então, às vezes, eu fico ali assim, e o sono profundo já é um pouco mais difícil, apesar de que acho que isso não perdi, não, sabia? Ou pelo menos ainda não, né? Mas às vezes eu fico ali na cama, olhando, pensando aos poucos, e apagando aos poucos, sabe? É tão agradável. Eu começo a me ouvir, né? E eu contei isso num outro vídeo que eu fiz, né? Das minhas fisioterapias, da fisioterapia que eu inventei de praticar, que eu criei para mim e que estou diariamente criando e recriando, né? E que passa muito por isso, né? Por uma coisa que eu aprendi na meditação, que é perceber as sensações internas do seu corpo, né? Os músculos que estão tensos, sabe? Os, os milimétricos desequilíbrios e desvios da ossatura. É muito interessante. E fico assim, aí fico ouvindo, né? Fico ouvindo o assoalho rangendo, né? O madeirame, é disso que eu estou falando, na verdade, né? Nesse poema. Essas variações de luz aqui são a tal andando na mesa, ela que acabou de pular. Então agora eu vou ler o segundo, Noturnos 2, tá? E esse me é ainda especialmente mais caro, e depois eu vou explicar por quê. Espera aí que eu voltei para um. Olha só. Noturnos 2. A imperfeição é a alma visível das coisas. O que de perfeito há é Deus em tudo. São meus o êxtase, a dor, a perplexidade. Quando cesso, em silêncio, na escuridão de olhos fechados, Deus em mim é paz. Não sou nada, não quero ser nada e tenho em mim todos os sonhos do mundo. Esse é um dos poemas mais vaidosos que eu já escrevi na minha vida, mais pretensiosos que eu já escrevi na minha vida. Por quê? Porque eu considero Tabacaria o maior poema do século XX, talvez o maior texto do século XX. Nada é comparável no século XX a Tabacaria. Tabacaria é um poema que eu leio, sei lá, de tempos em tempos, 6, 7 vezes ao longo de um ano. E sempre, e como eu já li muito, então versos me vêm à mente em circunstâncias as mais diversas. É como se fosse um oráculo, sabe? Então me vêm os versos em determinadas situações, etc. Mas eu digo assim, tem um problema aqui, assim, eu adoro o poema, mas não gosto da metafísica implícita no poema, né? E aí eu brinco, eu digo, cara, por que parece que, porque agora a partir desse momento eu começo a achar que nem talvez seja tanto assim. Parece que quando Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, abre o poema com esses exatos versos, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Parece que esse não ser nada é uma coisa pesada, negativa. E eu sempre, já há algum tempo, eu digo, cara, não, porra, por que negativo? Porra, é ótimo, eu não sou nada. Quer dizer, de fato eu não sou nada. Imagina, num universo desse tamanho, um sujeito que vai viver, sei lá, 80, 90 anos.
num universo com bilhões e com bilhões de pessoas, e com uma história, enfim, num mundo que tem milhões de anos, onde já viveram bilhões de pessoas. Entende? Quer dizer, assim, ninguém nunca. Nada é muita coisa. Quase. Agora, o fato de eu ter em mim todos os sonhos do mundo, não só eu, ele, mas todos nós, nos torna incrivelmente grandes. Né? E o fato de poder se perceber nada em face da grandiosidade de todo o resto é um negócio belíssimo, é um negócio maravilhoso. Eu não vejo nenhum problema em não ser nada. Eu não queria ser outra coisa, né? Ou não me seria possível de qualquer modo. Entende? Para mim não tem uma carga negativa. Então, o que eu mais me delicia, bom, me delicia muito o começo desse poema, né? A imperfeição é a alma visível das coisas, sabe? E acho isso muito legal, né? Acho que Borges disse uma vez que só as imperfeições são nossas, né? Acho que foi ele que disse isso, tenho quase certeza. E, e acho que é mais ou menos essa a ideia. A ideia é essa, não sei se a frase, se ele usa exatamente a palavra imperfeição, né? Mas a ideia é essa, né? De que as virtudes são, sei lá, da espécie, enfim, né? Mas os defeitos são nossos. Mas as imperfeições são o que nos qualifica, né? As imperfeições nos qualificam. Nós somos né? Naquilo que nos diferencia, né? O que nós temos a mais e a menos, né? E acho isso muito bonito, né? Eu acho isso muito bonito, porque isso valoriza, de certo modo, a imperfeição como uma marca de singularidade, né? E também, quer dizer, o verso seguinte, o que há de perfeito é Deus em nós, em tudo, né? Também é muito legal, que cria, que ressalta esse vínculo que existe entre nós, criatura e Criador. E a imperfeição é o aspecto que nos singulariza e, ao mesmo tempo, de certo modo, liberta, né? Que nos faz ser algo distinto do nosso Criador, né? Quer dizer, Deus nos permite ser singularmente imperfeitos, né? Mas quando tudo, quer dizer, então, aí é meu, o êxtase é meu, a dor também é minha, né? E a perplexidade também é minha, que são as coisas que me movem, né? O que eu acho que movem a todos nós, né? Mas quando eu cesso, né? Quando eu, voltando novamente, lá vai o velhinho para a cama, né? Deitar no escuro, de novo, né? Já estou aqui deitado no escuro, né? E quando eu sinto aquela paz, que tem na missa, tem um verso, eu vos deixo a paz, eu vos deixo a minha paz. Isso eu acho muito bonito. Quer dizer, Jesus diz que a paz que ele nos deixa não é uma paz qualquer, é a paz dele. E que paz é essa? Né? Eu acho que é essa paz em que a gente cessa de ser, no sentido do ego, né? E se vê como algo em perfeita sintonia com o seu Criador. Esse algo que não é nada. Aí vem a recuperação que eu sempre quis produzir. Essa era a minha vaidade extrema. Eu falei, cara, eu queria recuperar essa ideia de que eu não sou nada, mas isso é ótimo. Mas nunca tinha imaginado que eu iria recuperar essa ideia repetindo os versos do próprio Fernando Pessoa. Mas é aí eu venho e repito, né? Porra, definindo essa paz é eu não sou nada, mas tem em mim todos os sonhos do mundo, porque eu estou em sintonia com o meu Criador. Deixando de ser aquele ego frágil e cheio de fingimentos, onde eu tentava parecer não ser o que sou, né? Como diz é, 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 o Fernando Pessoa em Tabacaria, quando ele fala vestiu o dominó que não me coube, eu tentei tirar a máscara, mas ela já estava pregada à cara, etc, etc, etc. De certo modo, aqui eu consigo resolver isso, né?
Já não tenho mais a máscara, eu tirei a máscara e estou deitado na minha cama e não sou nada, sabe? Ao mesmo tempo, ao repetir os versos literalmente, não chega a ser literalmente que eu mudei uma coisinha ou outra aqui, assim, uma bobaginha, mas tirei um mais, tirei um e, uma parte isso, eu tirei uma parte isso. Mas eu repito um outro personagem que é o Pierre Menard, do Borges em Pierre Menard, o escritor do Quixote, né? Então aqui eu sou Antônio Caetano, um escritor de tabacaria, né? Repetindo, quer dizer, ou parafraseando, ou plagiando, ou como queiram, o conto do Borges, né? Então, quer dizer assim, aqui eu junto várias paixões, né? Fernando Pessoa, junto, junto os evangelhos, junto Borges, e me sinto ali, cá entre nós, porra, grandioso, mesmo não sendo nada, né? E sem a menor ilusão, mas quer dizer assim, é difícil dizer isso, é, porque pode soar muito errado, mas é uma espécie de contentamento consigo mesmo, sabe? É uma espécie de contentamento. Puxa, eu escrevi isso, né? Que legal. Sabe? Não. Imagina, se o meu paradigma, né? Eu falei aqui quais são os meus Borges, Fernando Pessoa, quer dizer, então eu sei exatamente o meu tamanho, né? Quer dizer assim, mas nem por isso eu deixo de ficar feliz com o que eu escrevo, não é? E talvez até deixar algumas pessoas também felizes, né? E é isso que importa, né? É isso que importa, né? Isso que importa. E sobretudo, sabe, é recuperar. O que mais me agrada é que é recuperar uma ideia positiva da vida e do estar vivo. Que às vezes eu sinto um dó enorme, sabe, por perceber que Fernando Pessoa não tinha isso. Quer dizer, que ele tinha uma visão dolorosa da vida. Talvez ele não tenha tido nem sequer tempo, né? Ele morreu muito cedo, um gênio que morreu muito cedo. Eu acho que Fernando Pessoa morreu com 40 e poucos anos. 40 e pouquinho. Cirrose hepática, quer dizer assim, uma pessoa que bebeu muito, saúde frágil, sabe? Às vezes, cara, eu digo assim, puxa, sabe, que tristeza, né? Não, quer dizer, é claro até às vezes eu brinco, eu não queria ser Fernando Pessoa, a despeito dele ser o maior escritor, para mim, o maior escritor do século XX, em prosa e verso. Mas caramba, foi um sofrimento, uma solidão, sabe? Né? Mas sei lá, eu acho que o que ele deixou escrito, de certo modo, talvez compense, né? Não sei. Mas sabe? É um pouco triste pensar nisso. É como você pensar num amigo que sofreu muito, sabe? Sofreu muito. Mas, enfim, é isso. Eu tinha prometido ler esses poemas, tinha prometido, sobretudo a mim mesmo. Fazia tempo que eu não, não gravava nada, né? Então, hoje gravei dois vídeos, né? Um meio que foi o aquecimento, já está lá para trás, e esse agora, e que achei linda essa luz, eu aqui de preto, pô, tá muito bonito isso, né? Já temos mais 20 minutos, então é isso, tá bom? Obrigado, boa noite, espero que vocês gostem.